Veja uma coisa interessante. A gente está tocando o nome de Olavo, então eu sou obrigado a tocar o nome do Olavo. O Olavo de Carvalho, ele era um outro malandro que também tinha uma conversa para cada plateia. Uma hora ele dizia que o Bolsonaro seria a representação, nós temos que servir o Bolsonaro a todo custo, e não sei o que, não sei o que. E de uma hora para outra ele mudava o discurso conforme a conveniência dele. Então essa história de dizer que o Bolsonaro seria o maior traidor da direita, ou o Bolsonaro seria o maior defensor da direita, etc., da boca do Olavo, sinceramente eu não levo a sério, porque o Olavo não era também uma pessoa honesta. E veio o presidente dizer que é meu amigo, você não é meu amigo, não. Você simplesmente se aproveitou. Tá certo? E vai me dar uma condecoração? Por que a condecoração no cu? Tá certo? Eu não quero mais saber. Tá entendendo? E outra coisa, você não está agindo contra os bandidos. Você vê o crime, eles cometem o crime, você os presencia em flagrante e não faz nada contra eles. Isso chama-se prevaricação. Quer levar um processo de prevaricação da minha parte? Hã? Esse pessoal não consegue derrubar o seu governo, eu derrubo. Continue inativo, continue covarde, eu derrubo essa merda desse seu governo. Aconselhado por generais covardes ou vendidos. Eu não sei se são covardes ou vendidos, eu não sei o que é pior. Quantos crimes contra o Olavo você investigou, seu Bolsonaro? Nenhum, você nem se interessou. Esse seu Avan vem aqui e diz, vou ajudar. Você vai ajudar o caralho, meu. Você vai comprar aviãozinho e se vestir de Zé Carioca porque você é um palhaço. É isso que você é. Eles têm toda a razão. É por causa de empresários como você que o Brasil está nessa merda. Gente que não tem cultura e não gosta de quem tem. Na retórica dele. Infelizmente. Era um homem inteligentíssimo, era um homem que tinha cultura, mas era um homem que não tinha bom senso e que muitas vezes não tinha escrúpulos. Isso tem que ser dito. Olavo de Carvalho era uma pessoa inescrupulosa, como é o Paulo Cogos. Essa coisa de mudar o discurso conforme opinião. Não. Então, o Olavo falava conforme a conveniência dele e de acordo com o grau de influência que os alunos dele tinham sobre a família Bolsonaro. Quando o Bolsonaro recuava no que diz respeito ao radicalismo sectário burro dos Olavetes, aí o Olavo de Carvalho começava a protestar. Pega essa medalha do mérito, não sei o que, do Rio Branco, enfia no etc. Quando os caras usam a palavra seita a respeito do meu curso, eles estão apenas usando a palavra como insulto, porque eles não sabem o que é seita, eles nunca estudaram nada a respeito. Eu estudei. E daí vem esse semi-analfabeto, fala de seita para mim. Hã? Agora, como é que eu, por internet, eu vou controlar a vida de 7 mil alunos que eu nunca vi na minha vida, porra? Quantos alunos eu conheço pessoalmente? 100? No máximo 100? Na pior, mais estratosférica hipótese, 200? Eu dei algum palpite sobre o que eles devem comer, como devem vestir, passei algum exercício espiritual para eles fazerem, passei alguma prece para eles ficarem rezando, para eu ficar repetindo. Não, nada disso. Ademais, a seita se caracteriza por separar os indivíduos do seu meio social normal e isolá-los dentro da seita. Um ashram, ou uma teca, ou como queiram chamar. Tá certo? Se você não isolar, você não pode exercer esse domínio. Ele fazia esse jogo retórico também. Olavo de Carvalho tem que ser visto como uma peneiragem. Por quê? Porque a retórica do Olavo, infelizmente, não era honesta. Não era. Eu não levo a sério o Olavo de Carvalho. Eu posso dizer que ele teve a sua contribuição, eu posso até afirmar claramente que ele foi o recriador dessa direita, e aí vamos ver daí a direita deficitária que ele criou. Um bando de fanáticos, um bando de citadores de textos apostilados, pessoas realmente cujo baixo nível intelectual revelam que toda aquela retórica de alta cultura era apenas uma propaganda, era apenas o quê? Uma forma de ele querer vender os cursos dele lá de filosofia, que não era um curso de filosofia. Ninguém, que entre eu e o segundo mais inteligente, tem uma distância, gente, abismal. Quer dizer, eu não tenho com quem discutir no Brasil. Esse é o problema, não há nada para discutir. Quer dizer, você mostrar como sujeito analfabeto, ignorante, não entende nada, ou que está gagá, isso aí não é discutir. Discutir pressupõe que eu tenho uma ideia e você tem outra ideia. Mas onde toda esta imensa parte do meu escrito que o pessoal diz que é polêmico, eu digo, bom, falar polêmica não é própria nesse caso, né? Quer dizer, polêmica é sempre uma luta de ideias. Eu nunca tive ocasião, vamos dizer, de refutar uma única ideia no Brasil. Nunca aconteceu. Nunca, porque com que ideia que esses camaradas têm? Não tem ideia nenhuma, quer dizer.
Uma coisa é você ter uma ideia, quer dizer, uma concepção da realidade, a qual pode ser mais aproximada, menos aproximada, pode ser parecida com a sua, diferente da sua. Outra coisa completamente diferente é você estar apenas expressando em palavras o seu próprio estado de alienação, de miséria intelectual, tá certo? De terror pânico, de suspeitas malignas, tá certo? A sua doença, enfim, a sua neurose. Né? Então, neste caso, não há o que discutir, há apenas o que descrever e, às vezes, o que denunciar, porque é um estado de coisa que raia o criminoso. Em artigos, mas esses caras não leem, né? Há uma distinção muito importante a ser feita. O argumento ad hominem nem sempre é inválido, porque às vezes ele coincide com uma outra forma de argumento que se chama exemplum in contrario. Um exemplo em contrário é um caso concreto que desmente uma regra geral. Né? Por exemplo, se você diz que, vamos supor, né, todos os brasileiros são ladrões, você faz uma afirmação genérica. Tá certo? Portanto, se você mostrar um único caso de um brasileiro honesto, você impugnou a regra geral. Quer dizer, a existência de um exemplum in contrario é um argumento lógico perfeitamente válido, tá certo? Para a impugnação de uma afirmação geral. Acontece que, às vezes, o argumento ad hominem é também um exemplo in contrario. E note bem, eu só usei argumento ad hominem quando usei, o que não é frequente, tá certo? Quando coincidia de ser também um exemplo in contrario. Como, por exemplo, quando Karl Marx diz que somente o proletariado pode ter uma visão objetiva da história, porque as classes anteriores eram classes exploradoras, então viam o mundo através da rede dos seus interesses, ao passo que o pobre proletariado não explora ninguém, então por isso ele pode ter uma visão objetiva da história. Então, ao mesmo tempo, ele teria que nos explicar, então, por que o primeiro a apresentar uma teoria com a visão objetiva da história, que foi ele próprio, não era um proletário. Que toda aquela retórica de alta cultura era apenas uma propaganda, era apenas o quê? Uma forma de ele querer vender os cursos dele lá de filosofia, que não era um curso de filosofia. Eu costumava dizer para alguns amigos que o COF, o curso de filosofia do Olavo, era como a Sherazade das Mil e Uma Noites. A Sherazade das Mil e Uma Noites, para evitar ser decapitada, contava a história lá para o sultão dela, e quando estava na parte mais deliciosa da história, ela simplesmente deixava para o dia seguinte para ela não ser decapitada. Então é o canto da sereia das Mil e Uma Noites. Isso era tudo para vender curso, nada mais do que isso. E mesmo assim o Olavo não pregava filosofia. Ele não pregava propriamente filosofia. Ele não tinha começo, meio, fim no que diz respeito à filosofia. No máximo, o que ele falava? Ele falava sobre atualidades. Ele ficava formando a opinião das pessoas. E aquelas pessoas que não tinham outra cultura senão Olavo de Carvalho ficavam fanatizadas. O Joel Dinheiro e o Conde são duas bestas quadradas que nós já conhecemos há muito tempo. Dois totais imbecis, incapazes de qualquer coisa, tá certo? Inclusive aquela bronca que a mulher do Conde deu nele no programa foi muito boa. Eu estou a favor da Condessa Chupetê. Tá, deixa eu tirar aqui rapidinho. Rapidinho, só espera aqui mais. Calma, que o papo tá lá. Não, eu tenho que gravar, eu tô gravando, tá bombando. Não vou, não, vai lá, pega isso aí, vai. Pega isso aí. Vai ficar todo sujo lá, vai parar toda noite. Não tem problema, eu lavo. Lavo. Aqui são os imperativos domésticos. Ele caiu, botou a cabeça no chão. Tá, minha filha, mas depois eu resolvo. Tá, eu estou gravando aqui em público para bilhões de pessoas, por favor, vai lá. Se tiver 50 acompanhando, Os imperativos domésticos são terríveis. Mas olha só, então voltando assim à questão. não dá, nada. Para de fazer escândalo, fecha a porta, por favor. Eu estou gravando ao vivo, tá? Por favor, tá? Para de fazer coisa. Fecha a porta, tira eles aí. Tira eles, eles vão aparecer aqui. Não tem mais tempo pra isso. Tá, para com isso. Tira esse. Eu sei, não, tira isso aqui, vai. Tira você, porque eu não tenho. Rapidinho aqui, só espera aqui na linha, rapidinho. Tá bom. Tá, vai lá, tira. Tira a câmera, isso aí não vai aparecer.
Bom, esperar o Conde resolver ali o negócio com a dona patroa lá, meu irmão, que eu sei como é que o bicho lá em casa pega também. Uma propaganda, era apenas o quê? Uma forma de ele querer vender os cursos dele lá de filosofia, que não era um curso de filosofia. Eu costumava dizer para alguns amigos que o COF, o curso de filosofia do Olavo, era como a Sherazade das Mil e Uma Noites. Então, essa coisa, o Olavo não tem argumentos. Eu falei, vocês repetem isso, né? E repete a coisa, vira um chavão e começa a ser repetido. O que expressa isso? Uma análise objetiva, quer dizer, um traço objetivo dos meus artigos, dos meus textos? É claro que não. Então, em milhares de páginas para provar que é o contrário. Mas expressa um sentimento de identidade, uma coisa que aquele grupo gosta de sentir isto. Então, tudo o que eles escrevem é só isso, é só a expressão de um sentimento de identidade, da participação grupal. Quando o cara sente que aquilo afina com a participação grupal dele, ele acha que é verdade. Se não afina, ele diz que é mentira. Ou seja, os conceitos de verdade e mentira se transformaram, tá certo, no sentimento de participação ou exclusão. Então o cara, quando lê meu artigo, não é que ele discorda objetivamente, ele se sente excluído. Não estou apelando ao sentimento de participação dele, então ele diz que é mentira. A mentira significa não gosto e a verdade significa gosto. Gosto exatamente como meus colegas gostam, é o nosso gosto coletivo. Então, o critério de verdade e erro virou isso no Brasil, graças a esta geração de vigaristas, filhos da puta, que não tem direito de ensinar em ginásio. Safado, você não tem qualificação para ensinar em ginásio. Um professor de ginásio que fosse lá e escrevesse... O que se pode fazer? Vou lhe dizer qual é o caminho das pedras. O caminho das pedras é o mesmo caminho que a esquerda seguiu desde há 50 anos. Primeiro, você tem que produzir uma nova cultura. Não adianta que você querer entrar na política eleitoral, entrar no terreno propriamente político. Você tem que preparar um ambiente cultural e sociopsicológico. Para isso é necessário formar uma nova geração de intelectuais altamente qualificados que possam sanear o meio cultural e educacional. Depois de você ter feito isso, então daí você tem uma base na sociedade. Note bem, a base do poder não é a estrutura do Estado, a base do poder não são os partidos, a base do poder é a sociedade. E, portanto, a cultura que orienta a sociedade. Sem formar uma nova geração de intelectuais muito sérios, capazes de desbancar esses vigaristas que estão hoje ocupando todos os postos, não é possível nenhuma ação na esfera eleitoral propriamente política. Então, quando houve, presta atenção, quando houve o golpe de 64, o que fez a esquerda? Ela mergulhou num profundo exame autocrítico, que levou mais de 10 anos. E então adotaram a estratégia do Antônio Gramsci, que era a de fazer primeiro a revolução cultural. Note bem, uma vez conversando com o Roberto Campos, nós fizemos uma conta, entre uma revolução cultural e uma revolução política transcorre pelo menos 30 anos. Foi exatamente o prazo que deu ali no Brasil. Eles começaram a revolução cultural nos anos 70 e chegaram ao poder em 2002. Porque a retórica do Olavo, infelizmente, não era honesta. Não era. Eu não levo a sério o Olavo de Carvalho. Quer dizer, o cara está inventando coisa. Esse pessoal que inventa, não, ele é o guru do Bolsonaro. Qual o guru do Bolsonaro? Falei com o Bolsonaro 4 vezes. 3 por telefone e uma pessoalmente na frente de 30 pessoas durante 2 minutos na Embaixada do Brasil. Como é que eu posso ser o guru do homem? Você não sabe o que é um guru? Não sabe. Bom, então, eu sou o Conde Chupetê da Queimarroesca, porra.